Pai celestial, magnífico e santo, poderoso, nessa hora tua filha vai trazer a tua palavra. Usa com poder, com autoridade, com ousadia do teu Espírito Santo, e assim continue falando conosco agora através da tua ungida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Eu louvo a Deus por estarmos juntos nesse domingo. Segundo domingo é hoje? Segundo domingo do mês? É o segundo, né? Segundo domingo do mês, já estamos no dia 12. Olha como é que o tempo corre. Já estamos no segundo domingo do mês, no dia 12. Jesus ainda não voltou, mas ele está vindo aí, né? Ele disse que viria e a gente acredita que ele vem. Que ele nunca mentiu em nada do que ele falou. Mas enquanto aqui estivermos, enquanto ele não vem, a gente tem que viver. E temos que viver da melhor forma possível. E hoje Deus vai falar um pouquinho mais conosco a respeito de como nós devemos viver a vida que o Senhor nos deu. Então você vai ler comigo Mateus 6, capítulo 6, versículo de número 25, todos acharam? Está aqui na projeção? Tá aqui, vamos lá. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois Deus, se assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem tem um glória bonito para Jesus por essa palavra? Põe a Bíblia no assento, mas não se assente não, por favor, vamos orar. Mas antes de orar, eu quero louvar com vocês essa canção. Acho que um Lá maior vai ficar mais cômodo para mim. Lá maior, isso. Pega a mão do seu irmão, bota a Bíblia no assento, pega a mão dele. Pega a mão dele, isso. Quem sabe ele está precisando hoje de um grande aperto de mão aí. Levanta a mão dele para cima, dá uma sacudida para ver se ele acorda, ver se ele desperta. E diz para ele assim: Deus está cuidando de você. E tem cuidado de nós. Canta comigo assim: eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir. Aleluia! Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar. Você tem que lutar, que a vitória chegará. Por quê? Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é. Nele você pode tudo. Canta forte. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você vencedor. Você não é ungido. Por isso é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca veio. Deus abriu o caminho nesse mar e você vai passar. Ei, vai cantar. Qual foi a vez que você não cantou, meu irmão? Qual foi a vez que Deus não te livrou, minha irmã? O
os inimigos seus. E você vai cantar com força. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou. Não pense que a vida é Jesus. Olha aí a tua igreja diante de ti. Fala conosco mais uma vez através da tua palavra, Deus. Toca na nossa mente. Nos ajude a caminhar. Nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Ele tem. Deus abriu o caminho nesse mar. E você vai passar. E você vai passar. Vai. E exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá. Oh, coisa linda. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem glória bonita para Jesus aí? Tem? Senta dando glória para Ele. Obrigada. Pode continuar tocando aí. Glória a Deus. Eita glória. Ah, pastor Lecivaldo não é mole não, né? Eu estou em casa e Jesus falou assim: você vai pregar hoje. Eu falei: vou nada. Ninguém me falou nada que eu vou pregar. Aí eu não vim, olha para cá, com a ideia fixa, porque a gente ouve Deus falar e tem hora que a gente finge demência, né? Então eu estou bem sentada ali, ele vai lá onde eu estou e diz assim: você vai pregar hoje. E não finge que você não sabia, não, porque você sabia. Fica feia a beça, né, para a gente, né? Então quando Deus falar com você, não confunda a voz de Deus com as vozes da tua mente, não, viu? Porque Deus sabe como fala. E eu estou com essa mensagem aqui há dias, preparando-a. E o Senhor me dá hoje a oportunidade de poder treinar essa mensagem, né? Porque a gente treina as coisas, a gente treina as mensagens. Às vezes, olhando para o espelho, a gente treina as palavras que Deus fala conosco na nossa igreja, nos cultos de oração. Por quê? Porque são mensagens tão profundas que a gente, de um dia só, não consegue pregá-la, não, irmãos. A gente não consegue, em 1 hora, 50 minutos de mensagem, pregar algo tão profundo assim. Aliás, a Bíblia é um poço que, quanto mais você cava, mais você recebe de Deus, mais você vai ver brotar coisas grandes. Eu quero que todos olhem para mim, por favor. Esse foi um dos primeiros sermões que Jesus pregou, um dos sermões mais importantes de Jesus Cristo. Jesus estava iniciando o seu ministério, pode tocar baixinho, tá? Jesus estava iniciando o seu ministério e esse sermão foi realizado no declive da montanha, o chamado Sermão da Montanha. Alguns vão falar que Jesus estava mais acima, né? Mateus fala que ele estava um pouco mais acima, Lucas mais abaixo, porque esse sermão se repete lá em Lucas 6. Não importa a geografia de onde Jesus estava. Eu sei que uma grande multidão, olha para mim, por favor, levanta a cabeça, olha para cá. Uma grande multidão ouvia as palavras que Jesus ministrava naquele dia. Ele começa no capítulo de número 5 e ele vai até o capítulo de número 7. Jesus começa a apresentar as leis do reino. Jesus começa a mostrar como é que o cidadão do reino de Deus deveria se comportar, primeiro diante de Deus, depois diante da sociedade e consigo mesmo. Qual é o tratamento que eu devo dar ao meu semelhante? Qual é o tratamento que eu devo dar ao meu Deus? Qual é o tratamento que eu devo dar a mim mesma? E nesse texto, que vai ser dividido em 2 sessões, a primeira começa no capítulo de número 6, do versículo 19. Jesus já vem falando muita coisa, mas ele subdivide 2 sessões finais aqui, né? Subseções. E ele vai falar diretamente, primeiro para os ricos que o ouviam, porque toda a classe de pessoas existiam ali. Todas as classes de pessoas estavam ali ouvindo Jesus. Jesus vai falar para os ricos que eles não deveriam ajuntar tesouros na terra. Jesus vai falar para os mais abastados que eles não se preocupassem em acumular tesouros na terra, mas sim acumular tesouros nos céus. Porque o nosso coração ele é muito enganoso. E a gente coloca, olhe para cá, toda a nossa força naquilo que a gente possui.
A gente concentra todas as nossas energias e todos os nossos sentimentos naquilo que a gente tem. E aqueles que não tinham? Qual era a palavra de Jesus para os pobres? Porque já que ele falou para os ricos, deveriam ter pobres ali, com certeza. E Jesus vai dizer que esses pobres, que não tinham os tesouros que os ricos tinham, estavam sofrendo dos mesmos problemas, da mesma preocupação, da mesma ansiedade. Porque se o rico pensa em acumular para sempre ter, o pobre nem tesouro tem, mas ele está preocupado com o mais básico da vida, que é beber, comer e vestir. E tanta preocupação de acumular com uma preocupação de ter é pecado diante de Deus, porque a preocupação, ela vai eliminar da mente do homem a segurança que ele deve ter na pessoa do Deus que provê, na pessoa do Deus que faz. A gente coloca todas as nossas forças, aposta todas as nossas fichas naquilo que a gente quer conseguir, mas a gente se esquece que quem coloca comida na mesa, quem ajuda a pagar as contas, quem é que te faz andar por cima, quando na verdade o mundo está andando por baixo. A gente ouve muito o nosso pastor falar aqui, irmãos, e eu observo tudo que é dito nesse lugar, porque essa casa é uma casa profética. Ele sempre diz uma coisa: para os servos de Deus é sempre verão. Por quê? Porque através das lutas, mesmo que a gente passa na vida, o sol está sempre clareando para nós. Embora as nuvens às vezes escondem o sol, mas o sol da justiça está sempre brilhando atrás das nuvens. Mas para o mundo lá fora que não tem essa concepção, não tem essa fé desenvolvida que a gente está desenvolvendo diante de Deus, é muito difícil passar por uma pandemia, é muito difícil passar por uma crise econômica, é muito difícil passar por uma troca de governo. Teve gente que não está nem dormindo mais, porque não subiu ao poder a pessoa que ele queria. Tem gente que está alarmada, sabe por quê? Porque ainda não aprendeu a desenvolver a fé. Ele até tem fé para crer em Jesus Cristo como Salvador, mas ele não tem fé para ver as coisas da vida sendo resolvidas por esse mesmo Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Eu não quero ver a minha igreja sendo puxada de lá para cá, por causa da preocupação, porque é isso que a preocupação faz. Ela tira você do foco, ela tira você do meio, ela tira você do eixo. E o que Deus está falando conosco nessa noite é que se Ele tem cuidado das aves dos céus e dos lírios do campo, não vai cuidar de você, que foi feito à imagem de Deus, que tem a imagem de Cristo recuperada na vida através da obra do Senhor na cruz do Calvário. Irmão, em nome de Jesus, levanta essa cabeça, porque não tem nada que Jesus não possa fazer por nós, não tem nada que Jesus não possa resolver por você. Ele só quer que você creia. Se você acredita que essa palavra é real, levanta essa mão para cima e dê a melhor glória que você puder. Jesus está dizendo: tanto vocês estão se preocupando demais em acumular, como vocês estão se preocupando demais em ter, mesmo que seja o básico. Aí ele vai dizer o seguinte, porque Jesus é didático, irmãos. Ele está ensinando. Todas as vezes que você vai ver ele repetindo a mesma coisa, é porque é assim que se faz os professores. Professor está sempre repetindo. Pai está sempre repetindo para o filho, para ele aprender. Aí ele vai começar a dissertar. Depois que ele fala para os ricos, ele começa a falar para os pobres diretamente. E ele diz assim: vocês não podem estar preocupados com vossa vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que vocês vão vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Ele parte do princípio do maior para o menor. Ou seja, ele está perguntando: não é a vida mais importante do que a comida? Ué, porque se você não tivesse essa vida aí, você ia comer o quê? Então está preocupado com comida? Você tem que estar preocupado, preste atenção, em agradar a Deus, ao Deus que te deu essa vida. Porque não é possível que alguém que vai colocar você na terra, Deus vai colocar você na terra para você ficar passando fome, passando necessidade. Não, irmãos, muita gente passa fome e passa necessidade porque não acredita nesse Deus que supre, porque não entrega a sua vida a esse Deus que faz. Eu já vi Deus mexer em panela vazia, já vi Deus, preste atenção, trazer pessoas do lado de fora e tocar campainha e colocar comida na porta. Eu já vi Deus fazer coisas inacreditáveis. Já vi Deus pegar aquela medidinha de arroz que está ali, a única medida para você fazer uma comida. Aí você bota na panela, de repente o arroz incha de uma maneira que você fala: isso aqui não é normal, não.
Isso aqui tem dedo de Deus, porque uma medida não faria uma panela cheia. Irmãos, Deus costuma fazer essas coisas. É a gente que não observa. É a gente que está tão preocupado com as coisas da terra que não está dando vazão àquilo que o Espírito de Deus quer ensinar. Eu já vi, eu estava ali agora consultando, presta atenção, o meu banco para poder fazer o Pix, fazer as nossas ofertas aqui eletrônica. E eu estava vindo para cá, eu estava pensando, meu Deus, eu acho que eu não paguei o seguro do carro. Eu falei com o Vinícius, tem que pagar o seguro do carro, porque não pode deixar de pagar. E esse mês de fevereiro é um mês difícil para quem vive de agenda, é um mês difícil para quem é profissional liberal, porque é um mês muito picado, é um mês que acaba rápido. Mas aí de repente vem aquele estalo na cabeça ali sentado. Consulta o seu banco direito, que você já pagou isso, eu já deixei o dinheiro na sua conta para pagar. O dinheiro já foi descontado, já tem dias que está descontado e você está aí preocupada com a coisa que já aconteceu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou Deus que faço um milagre. Eu sou Deus que coloca o dinheiro em conta. Eu sou Deus que faço aquela medida de arroz virar, olhe para cá, um banquete para você e para os seus filhos. Sabe o que é isso? Isso é Deus dizendo, se eu coloquei você nessa terra, se eu te dei essa vida, você vai ficar preocupado com comida. A comida é secundária, porque o Deus que alimenta os pássaros, o Deus que alimenta, olhe para cá, as aves do céu, é o Deus que alimenta os seus filhos. Eu quero ouvir um glória a Deus e um aleluia melhor. Ele está partindo do princípio do maior para o menor. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário. Se você não tivesse esse corpo, não ia precisar de roupa. Então por que você está tão preocupado com a última moda? Última moda? A gente pega a roupa, irmãos, presta atenção. A gente pega a roupa e até customiza, fica até mais bonito do que comprar na loja. Às vezes Deus dá uma ideia maluca. Eu conheci uma irmã que ela fazia, presta atenção, esses bolerinhos de tricô. Aí eu estou pregando justamente essa palavra num congresso há muitos anos atrás. E eu estou assim, irmãos, Deus vai dar ideias, Deus vai dar projetos, Deus, a gente profetizando, Deus vai dar coisas assim que você vai dizer, meu Deus, é com isso que eu vou ganhar dinheiro? Aproveita o frio, as mulheres, assim pregando, faz uns bolerinhos, a gente usa nas crianças os bolerinhos por cima do vestido, faz isso para adulto. Aí estava na época da moda do bolero, eu nem me liguei, eu falei jogando palavras assim no meio do povo, profetizando. A irmã que estava sentada começou a rir. Eu falei, vai ser tanto bolero que você vai fazer, vai ser tanta coisa, tanta encomenda que vai chegar, que você vai precisar de gente para trabalhar. No final ela virou para mim e falou assim, irmã Flávia, você sabia que eu trabalho com tricô? Eu falei assim, não minha filha, eu não sei de nada, eu não sei da vida de ninguém, graças a Deus, e nem quero saber, porque quando Deus revela as coisas, é para a pessoa ter certeza que Deus está falando através da boca do profeta. Ela disse, minha irmã, eu não estou dando conta dos bolerinhos. Eu comecei a fazer o bolerinho para criança, aí depois me deu aquela ideia de fazer para as meninas, depois me deu ideia para fazer para as mulheres, e o negócio está acontecendo. Eu falei, então recebe a palavra profética. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te dar ideias, eu vou te dar projetos, eu vou fazer acontecer, mas eu não quero você preocupada com coisas que, meu Deus, são básicas de Deus para você. Deus vai suprir, Deus vai te ajudar, Deus vai passar com você esse 2023. Eu vou me arriscar a profetizar algo. 2023 vai ser o ano que você vai mais ganhar dinheiro mesmo. Não, só o meu amigo aqui que deu um creio para me ajudar. Se você não quer ganhar dinheiro, deixa que eu ganhe por você. Eu recebo essa palavra, creio e tomo posse. Esse vai ser o ano que Deus vai suprir você de uma forma sobrenatural. Pode dizer para o seu irmão, recebe essa palavra, que essa palavra tem endereço. Essa palavra tem endereço. Deus está dizendo, por que você não se preocupa mais com o que é importante? E o que é importante? Cuidar da sua alma. Por que você só se preocupa em investir o corpo? Vista a sua alma, que verdadeiramente muitas das vezes está nua diante de mim, porque você não crê em nada, você não absorve nada. Aí você vem para segunda-feira, para as campanhas que nós temos aqui, segunda e sexta-feira, o pastor ora, chegou na porta para fora, seus sentimentos, que muitas das vezes está guiando você, mais do que a tua razão. Eu estou aprendendo isso, os sentimentos precisam estar equilibrados. Porque se ele avassalar a tua razão, você não consegue mais raciocinar. É o que Jesus vai convidar os que estão ali, tanto ricos quanto pobres, toda a classe social que estava ali, as classes sociais que estavam ali, a pensar. Pensa, usa a cabeça que eu te dei, a mente, a razão que eu te dei. Porque quando a preocupação toma posse, a gente não tem condições mais de pensar.
Quando a preocupação toma a sua mente, a razão vai embora. Aí tu começa a fazer um monte de besteira. Começa a pensar que Deus não pode, que a igreja está louca, que o pastor está falando à toa. Deus está falando hoje nesse lugar. Sabe por quê? Que muita coisa não deu certo na sua vida? Que você deixou as tuas emoções tomarem conta daquilo que você não podia deixar nas rédeas dela. Deixa a razão falar mais alto hoje aqui. Para de ser emocional. Para de se deixar levar por sentimento. É por ira, é por mágoa, é por ressentimento. Deus está falando, eu quero que você não seja aprisionado pelas tuas emoções. Eu quero que você seja um crente racional, que ofereça um culto racional para mim, que ofereça um culto de louvor para mim, que não deixe as suas emoções afloradas, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum, meu irmão. Não tem uma palavra que a gente ministre no altar, que os pregadores ministrem aqui, que o pastor ministre, que muitas pessoas conseguem absorver. Sabe por quê? Porque as emoções tomaram conta da razão. E Jesus está dizendo hoje nesse lugar: pare de se preocupar, pare de deixar os vossos sentimentos tomarem conta, parem com isso. Ele está dizendo, olhe para as aves do céu. Ele convida a olhar, e não é nem um olhar assim, minucioso. Ele está dizendo assim, levanta a cabeça e observa. Olha o que está aí, olha para o que está aí, olha para a minha criação. Eu já dou conta de tudo isso há tempos, desde os tempos eternos. Não vou dar conta de você? Não vou dar conta dos teus problemas, não vou dar conta das tuas angústias. Olha para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, ou seja, elas saem para trabalhar todos os dias, elas não ficam empoleiradas esperando o Pai Celestial colocar comidinha na boca, não, elas saem para procurar comida. Mas ele está dizendo aqui que você não vê uma ave preocupada, eu tenho que ajuntar, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Não, isso é coisa da gente, ser humano que é assim. As aves do céu estão saindo para trabalhar todos os dias, sim, estão saindo para buscar comida, e o Pai Celestial coloca a comida no encontro dela, coloca ali a comida, olha para cá, no caminho dela, e ela já louvou a Deus, ela já agradeceu a Deus. E tem dia que você acorda e não dá um bom dia para o céu. Deus está falando nesse lugar, eu estou chamando a minha igreja a pensar, eu estou chamando a minha igreja para raciocinar, porque eu não dei esse poder para as aves do céu, eu dei esse poder para vocês. E muitas das vezes a gente está pior do que os animais. Pelo menos eles agem por instinto e às vezes agem melhor do que nós. E nós temos a razão, nós temos, olhe para cá, o pensamento que não estamos conseguindo usar, porque nossas emoções estão nos escravizando. Mas há poder no nome de Jesus aqui hoje. Não, eu quero um glória melhor do que esse. Deus está dizendo, olhe para elas, observem elas, observe a criação, veja como ela funciona direito. Ai, derevaia. Por isso que Jesus falou, papai trabalha até agora, papai trabalha, e eu trabalho junto com ele. Isso aqui não é obra do acaso, não foi o Big Bang que aconteceu, a grande explosão que aconteceu, que veio, olha para cá, o que é visível do que é invisível. Não, irmãos, isso aqui é obra de uma mente pensante. Isso aqui é obra de um Criador, preste atenção. Isso é obra de alguém muito importante, que tem o controle de todas as coisas, e que está dizendo, para de se preocupar, porque a única coisa que você está fazendo com isso é ganhar cabelos brancos, é ganhar uma úlcera no estômago, é ganhar um problema cardíaco, é ganhar uma pressão alta, é não conseguir dormir direito. Eu sei o que é isso, que eu já passei noites e noites sendo avassalada por emoções, avassalada por sentimentos, e a noite passava, o dia chegava, e o sono não vinha, não tinha remédio para dormir que dava jeito. Mas desde o momento que eu aprendi a confiar no Deus que me fez, desde o momento que eu aprendi a confiar no Deus que me criou, desde o momento que eu aprendi a confiar no Deus que supre minhas necessidades, o meu sono é tranquilo, eu tenho paz para deitar. Deus está dizendo, elas não semeiam, elas não colhem. Isso aqui é coisa nossa. A gente que semeia, a gente que colhe, a gente que ajunta celeiros. Mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Pensa direitinho. Pensa. Deus está cobrando isso de nós. Pense. Usa essa cabeça que eu te dei para pensar. Usa essa cabeça que eu te dei. Essa mente genial que está aí. Esse cérebro. Eu não entendo, presta atenção. Essa desculpa de que você não consegue entender a Bíblia, porque a Bíblia é difícil, não cola mais.
Talvez no tempo em que a gente era criança, a gente apresentava essas desculpas. Pá, mãe, eu não quero ler não, mãe. Eu não entendo nada disso. Mas você não é mais criança. Hoje você tem a ajuda da internet. Você tem a ajuda, presta atenção, de Bíblias de estudo. E principalmente do Espírito Santo, que sempre foi ajudador daqueles que gostam e querem melhorar de vida. Você consegue mexer no celular, mas não consegue ler a Bíblia? Você consegue entender, gente, a linguagem digital é difícil. Esses dias eu descobri uma coisa que a minha filha já sabia. Eu achei que foi a descoberta mais importante do mundo. A minha filha já sabia disso, porque se ela não perguntou, eu falei, burrice, né? Podia ter perguntado. Sofrendo porque não sabia mexer. Mas olha para mim aqui, tem gente aqui que vira e mexe a rede social, vira e mexe um computador. Gente, que coisa mais difícil do que mexer no motor de um carro? Para mim é uma coisa tremenda. Que coisa mais difícil do que ser um cirurgião cardíaco, tirar o coração para fora, como foi o caso da irmã que eu conheci lá nos Estados Unidos, que teve um derrame pregando, que o coração dela explodiu, rasgou, e tiraram o coração da mulher, costuraram e botaram para dentro, e a mulher está viva. Como é isso? Aí a pessoa consegue fazer algo glorioso, mas não consegue entender a Bíblia. Sabe o que Deus está dizendo? Essa desculpa de que você não sabe não cola mais. Ou você vai ter que entender por si só, e com a ajuda do Espírito Santo, e passar a ler a palavra de Deus como ela precisa ser lida, ou o diabo vai levar muita gente embora nesses últimos tempos, porque nós não estamos colocando a nossa mente para pensar. Qualquer um que sobe em cima de um altar, que fala meia dúzia de balá, está levando muita gente embora. Esse dia de hoje, eu recebi a notícia de um amigo meu, que ia vir ministrar numa igreja, presta atenção, aqui no Rio de Janeiro. Primeiro ele falou comigo lá em São Paulo, eu falei, pastor, eu conheço igreja no Rio de Janeiro, eu nunca ouvi falar dessa igreja, ali perto de você, ali no Recreio. Eu falei, eu nunca ouvi falar, muito menos do nome desse homem, já fiquei com uma pulga desse tamanho atrás da orelha. Irmãos, quando foi hoje, o evento é semana que vem, na semana do carnaval. Quando foi hoje, o pastor da igreja lá de São Paulo, que ia vir pregar aqui, mandou mensagem para mim e falou, Flávia, eu não vou pregar mais aí não. Eu falei, é mesmo? O que houve? O homem está envolvido em tudo quanto é escândalo. Eu falei assim, é mesmo? Será que isso é fato? Porque a internet tem muita história. Ele falou, não, o povo da igreja me ligou, pediu para não ir mais, enfim. Eu falei, então amém. Irmãos, eu nunca fui atrás para saber se sim ou se não dentro de rede social. Mas sabe quando dá aquela estalo na sua cabeça? Eu falei assim, deixa eu botar o nome desse homem aqui, pelo menos para eu saber do que se trata. Botei lá, não para saber da vida dos outros, porque eu não sou disso. Mas eu queria entender o que estava acontecendo, porque meu amigo ficou tão empolgado quando recebeu a notícia, e agora está nessa situação. Fui lá, quando eu vi, veio logo um vídeo dele ministrando, falando um balá que não engana ninguém, irmãos. Eu não sei como é que tem gente que se enganou com aquilo. Nem precisa de muita ajuda do Espírito Santo para ver que aquilo é mentira. Primeiro que não era língua estranha, era um portunhol misturado com inglês fajuto, um paraguaio daquele bem ruim, que eu falei assim, tenha dó, era isso, é isso aí que o povo está seguindo. Aí você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem um povo que gosta da palavra, que ministra aqui no altar, que fala as verdades de Deus, e muita gente não vai, sabe por quê? Porque não quer pensar por si só, quer que outro pense por ele, quer que outro ore por ele, quer que outro cante por ele, quer que outro ministre por ele. Sabe o que Deus está dizendo? Nesses últimos dias, ou você vai abrir a cabeça para pensar direito, ou vai ser levado por muita gente que está por aí só querendo o que está dentro do seu bolso. E Deus está dizendo, eu quero uma igreja saudável, eu quero uma igreja inteligente, eu quero uma igreja com discernimento para não ser levada por todos os ventos de doutrina que estão se levantando por aí. Levanta essa mão para cima, por favor. Eu quero que você pense. Quero que você pense, que você é muito capaz de pensar. Aí ele vai dizer, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cego, nem ajuntam celeiros, mas o Pai Celeste as alimenta. Quando eu vi essa expressão, vosso Pai Celeste, eu pensei comigo, bem, essa mensagem aqui não é mensagem para qualquer um. Jesus direcionou essa mensagem para os que haviam abraçado a fé, para os que, preste atenção, para os que haviam entendido a obra que Jesus havia trazido junto com ele, que estava ali praticando, estava ali mostrando, é assim que se faz. Eu vim pregar o reino, e o reino de Deus, ele está dizendo ali que aqueles que ouviam
já tinham entendido inicialmente o que era a fé salvadora, que salva até os dias de hoje. Esse primeiro lampejo de fé, que a gente entende a palavra, aceita no coração e se rende a Jesus. Aí sim, nós nos tornamos filhos, porque os judeus diziam que eles eram filhos por causa de Abraão. Diziam que eram filhos, nós temos por pai Abraão. Jesus falou, sabe quem é o vosso pai? O diabo. O pai de vocês é o diabo. Porque se fossem filhos de Abraão, vocês entenderiam a obra que eu vim fazer. Mas aquela turma que ali estava já tinha entendido que Jesus era o Filho de Deus, era o enviado pelo menos, né, do Pai, e que o Pai Celeste, e havia abraçado a todos eles como filhos. Preste atenção, vocês são filhos, nós somos filhos, eles são filhos diretos, nós somos filhos por adoção. Fomos adotados, enxertados na boa oliveira, mas isso não tira a paternidade de Deus e não tira a nossa filiação, não diminui a nossa filiação. Somos filhos. Aí Deus está falando para os filhos. Aí Deus está falando hoje aqui para os filhos que Ele veio comprar através da pessoa de Jesus Cristo. Veio trazer de volta. Mas tem gente que não se sente filho. Tem gente que está na igreja como o irmão do filho pródigo, que na hora que o irmão mais novo voltou, foi que ele foi cobrar ao pai o cabrito que ele queria tanto. Ué, o pai olhou para ele, como é que você vive na fazenda do pai como escravo, como empregado? Tudo que é do pai não é teu? É possível alguém viver dentro da igreja e não se sentir filho? É possível alguém estar aqui 30, 40 anos e só se sentir, olhe para cá, incomodado quando o outro recebe e ele não recebe porque não buscou? Ele não recebe porque não pediu. Por que você não pediu cabrito, garoto? Por que você está arrumando encrenca com seu irmão? Não quer entrar na festa do irmão? Porque está chateado comigo. Chateado comigo porque eu não te dei um cabrito. Se você não entendeu que eu sou pai e você é filho, nós vamos ter que começar do zero. Irmão, tu é mais do que você imagina. Você é mais do que você imagina. Vou repetir. Você é filho do pai. Eu fui adotado. E deixa de ser filho por causa disso? Às vezes tem até mais cuidado com o pai do que o próprio filho que nasceu ali das entranhas. Deus está falando hoje aqui. É o vosso Pai Celeste que está dizendo, parem de viver como Nemaia, como empregado simplesmente na minha casa. Viva como filho. Quer o cabrito, vai no curral e pega. Quer vitória, abre a mão e recebe. Quer bênção, é só pedir para o pai que o pai dá. É possível Ana Clara e Sofia, sendo minhas filhas, viverem dentro de casa com a impressão de que eu não sou mãe? É o pior sentimento do mundo. Quer dizer que eu nunca fui mãe para você? Deus está perguntando, quer dizer que você vive dentro da minha casa, mas vive como empregado? Maragaçubra, não consegue se sentir amado por mim? Eu estou dizendo que o vosso Pai, Jesus está falando aqui, vosso Pai Celeste te alimenta. Vosso Pai Celeste te dá comida. Vosso Pai Celeste coloca roupa no seu corpo. Vosso Pai Celeste cuida dos detalhes mais importantes da sua vida. Vosso Pai Celeste quer que você saia, preste atenção, da inércia e comece a pensar quem você é no reino, a sua identidade espiritual, porque muitos não sabem quem são, estão aqui, mas não se sentem amados, não se sentem queridos, não se sentem abraçados pelo Pai. E se tem uma coisa que o Pai não quer, é que você viva dessa maneira. Ele quer que você chegue perto. Não tenha medo de Deus. Tema a Deus no sentido de não querer pecar contra Ele, mas não tenha medo e não querer se aproximar dEle, como Israel. Que fale Moisés, que fale você, Moisés, porque Deus desceu aqui para nos matar. Eu não quero ouvir Deus não, fala você. É nisso que as pessoas estão se baseando. Deixa Moisés falar. A gente não precisa de Deus falando diretamente não, porque a voz de Deus produz terror. Ai, irmãos, a voz de Deus é tão gloriosa de se ouvir. A voz de Deus é tão maravilhosa. Se eu fosse você, eu não queria ouvir Moisés não. Eu não quero ouvir profeta não. Eu quero que ele continue falando comigo, como ele falou hoje lá em casa e eu fingi demência. É você que vai pregar. É você que vai falar. Se eu perder essa voz, preste atenção, eu vou perder tudo na minha vida. Essa voz é que me dá direção. Essa voz é que não me deixa errar. Essa voz é que não me deixa pecar. Essa voz que me faz me sentir importante diante da presença dele. Já parou para pensar?
O Deus que criou os astros, o Deus que criou o cosmos, o Deus que criou as galáxias, é o Deus que te ama individualmente, sabe tudo a respeito de você. E porque Ele sabe a respeito de você, Ele diz assim: mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Essa palavra estatura aqui, no original, não é tamanho, não é tamanho. Na hora que foram traduzir, ela até em outras passagens, ela também fala de tamanho. Mas nessa versão, aliás, nessa passagem aqui, ele está falando: mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua vida, ao curso da sua vida? Não está falando de altura, está falando de dias corridos, de dias na terra. Você vai poder mudar o dia da sua morte? Não vai. Só tem uma certeza nessa vida, uma certeza da vida: a gente vai morrer. A gente vai morrer. Vai morrer. Por isso que quando uma vez, algum tempo atrás, uma pessoa foi discutir no meio da igreja, aí eu fui tentar assim: para, irmãos, para, dentro da igreja, discutindo, 2 irmãos discutindo. Falei: para, irmão, em nome de Jesus. Ele falou assim: você vai morrer. Eu falei: você também. Ele me ameaçou com a morte, como se a morte fosse algo para ser temido. Você vai morrer. Eu falei: o senhor também vai morrer. Vai todo mundo morrer. Aí ele calou a boca. Falar o quê? Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo, olho para cá, eu temo a Deus e dou glória a Ele. A única pessoa que tem o meu temor é Deus. Agora a morte já foi vencida e superada, irmãos. Não é mais aquele bicho papão. A morte é só a passagem dessa vida para a vida vindoura. Bendito seja o nome de Jesus, que o último inimigo a ser tragado vai ser a morte. O último inimigo, quando nós voltarmos, preste atenção, que estivermos lá, se a alma estiver lá, o espírito estiver lá e o corpo na terra, nós vamos retornar para pegar o corpo de glória, que será ressuscitado. Aí sim esse texto vai ser aplicado. Onde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, a tua vitória? O teu aguilhão que prendia o corpo na terra acabou. Por isso que eu digo, por favor, leia a Bíblia. Ela te liberta, ela te levanta. Nos dias mais tristes da nossa vida, nos dias mais angustiosos da nossa vida, a gente pensa que Deus tem tudo certinho. O dia do meu nascimento e o dia da minha partida. Mas eu não devo ficar preocupada com ela. Eu devo viver a vida que Ele me deu para viver da melhor forma possível. E olha, Jesus está chamando a igreja dele, para contemplação, porque a gente só observa, mas não contempla. O que é contemplar? Contemplar é olhar e olhar de novo, porque olhar a gente até olha. Jesus não está falando só de olhar, Ele está falando assim: olhe e contemple, olhe com atenção, olhe o mundo que eu dei para vocês. Cada nascimento do sol é um presente de Deus para você. Cada flor que nasce na primavera é Deus dizendo: olha o buquê de rosas que eu coloquei na porta da sua casa para agraciar a sua vida, para enfeitar a sua vida. E a gente não observa isso. A gente só olha e olha. Mas Deus está dizendo: olhe com atenção. Porque olha para o seu filho com atenção. Porque ele não é um capeta, não é um diabo, não, ele é o melhor que Deus colocou na terra para você abraçar e saber que a tua descendência vai vai lançar raízes para baixo e vai crescer e enfeitar esse mundo. Olha para mim aqui, por favor. Deus está falando: qual de vós, com suas preocupações, vai acrescentar um dia mais da vossa vida? Quando chegar a hora, você vai morrer. Quando chegar a hora, nós vamos sair da terra, a não ser que sejamos arrebatados todos, porque vai acontecer isso também para muitas pessoas que estiverem vivos na vinda de Jesus. Mas que nós vamos passar para a eternidade, vamos. E por que estás preocupado? E por que isso é um peso para você? Irmãos, tem algumas pessoas que eu até falei com uma pessoa amiga, eu falei: para de segurar com oração a tua mãe na terra. Tua mãe está definhando. Isso acontece? Acontece. A tua oração está atrapalhando a saída da tua mãe da terra. Isso é egoísmo da sua parte, porque você está vendo ela definhar, mas você quer
tanto ser suprida pela presença dela, porque as tuas emoções estão falando muito mais alto do que a tua razão. Então você prefere vê-la cadavérica em cima da cama. Para de orar, porque morte de crente, né, maragassúbria, é prêmio. Morte de crente não é tristeza profunda. Morte de crente, preste atenção, é alegria nos céus. E tem que ser alegria na terra, porque combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. O que é que Deus está dizendo? Eu não serei impedido por causa das vossas preocupações. Eu não serei impedido por causa até mesmo das tuas orações egoístas. Eu passo por cima de tudo e fecho os olhos da minha serva e levo embora. Sabe por quê? Porque tem o dia certo para partir, tem o dia certo para ir, tem o dia certo. E muita gente está incumpridando o sofrimento alheio, porque não quer receber essa notícia, porque suas emoções estão avassaladas. Deus está falando hoje nesse lugar: deixa que do dia da morte eu tenho todo ele cronometrado, todo ele marcado, todo ele escrito. E vou dizer uma coisa, lebaragassubria: ninguém fica desfilhado, ninguém fica solitário. Você pode sofrer sim, porque somos humanos, não fomos feitos para morrer. Mas Deus é o Deus presente até do teu lado ali. Presente na hora da tristeza e da tragédia. É Ele que segura a sua mão quando a mão que você quer tanto que segure, que continue segurando, é levada embora. Deus está falando: eu estarei presente nos momentos tristes e nos momentos alegres da sua vida. Eu só quero que você me adore. Eu só quero que você me glorifica. Porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu sei o que estou fazendo. Aí Cristo continua: mas e quanto às vestes? Por que vocês estão preocupados com elas? Olhem para os lírios. Jesus estava sentado, presta atenção, num dia de primavera. Eu até citei isso no meu livro, é primavera. Num dia de primavera, e ali estavam os lírios. Tudo era lírio. As flores do campo eram chamadas de lírios. É um nome só para multidões de flores silvestres. E Jesus estava sentado ali. E provavelmente, os que estavam observando Jesus, que estavam ouvindo Jesus, eles não entenderam a princípio o que Jesus estava querendo dizer com aquela fala a respeito dos lírios. Porque ele fez uma comparação, ele disse assim: está vendo os lírios? Está vendo os lírios do campo? Eles crescem, estão bonitos, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Eles não entenderam. Mas espera aí, Salomão, o cara mais rico, mais bem vestido, o cara que, meu Deus, quando a liteira de Salomão chegava, com Salomão em cima, era algo esplendoroso. A rainha de Sabá ficou de queixo caído quando entrou na corte e viu como é que os criados se portavam, como é que as coisas eram colocadas, as coisas na mesa, as pratarias, como é que eles levantavam, como é que eles eram educados. Ela ficou como quem sonha. Ela disse: não me contaram nem a metade. Isso aqui é mais do que eu podia imaginar. Então, na hora, eles não conseguiram fazer uma conexão. E a gente lendo assim, às vezes não consegue fazer. Só que se você for buscar e você for estudar. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus disse isso? Aí eu fui entender. Jesus estava dizendo assim: os lírios do campo, eles são belíssimos. E eles atravessam gerações. Se eu pegasse Salomão hoje e colocasse nesse púlpito com aquela roupa que ele usava, preste atenção, num dia de verão aqui no Rio de Janeiro, você ia dizer assim: é um doido. Um calor desse, com um manto, um vestido comprido, isso é fora de moda. Bota um lírio aqui, bota uma flor aqui, diz assim, ó, essa flor aqui é lá da Palestina, vai fazer fila aqui de gente para querer ver a tal da flor da Palestina, a flor que crescia lá nas montanhas onde Jesus estava sentado. Pega uma flor rara, coloca aqui em exibição, coloca, preste atenção, em exibição uma flor nativa de um país desse qualquer, lá dos altos, lá no Chile, no Atacama, que muitas das vezes passa anos sem chover. Mas quando chove, aquele deserto altíssimo se transforma num jardim de flores. Presta atenção, que muita gente pega avião, atravessa, vai para o outro lado, sobe lá em cima para ver aquele tapete belíssimo de flores. Duvido que se Salomão estivesse aqui com toda aquela roupa, você não ia dizer assim: é até legal, mas que cafonice. Ele está completamente fora do padrão de hoje.
mas uma flor não. Sabe o que Jesus está dizendo? Os gostos passam, a moda passa, tudo passa, mas aquilo que eu coroei de glória, não passa nunca. A natureza, a criação de Deus, que são vocês, não vai passar nunca. Preste atenção, meu irmão, você tem muito mais valor do que os lírios do campo. Está preocupado com roupa? Deus bota roupa nos lírios, e olha só, eles crescem e não ficam ali para sempre, não. Você sabia que eles eram usados? Eles eram tirados dali quando estavam secando, terminava de secar e colocava dentro do forno para assar pão. Por isso que Jesus falou assim, ó, olha aqui. E quanto às vossas vestes, por que vocês se preocupam? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé. Aquele lírio já virou combustível para fazer pão. Já acabou a glória deles. E a glória que está em vós, ela não acaba nunca. Não acaba nunca. Não, você não entendeu. Se tivesse entendido, tinha dado glória. Você tem muito mais de valor do que o Nemaragassúbria, do que o lírio do campo, do que as aves do céu. Com toda essa glória que o lírio tem, ainda assim vocês carregam uma glória permanente. Não, eu quero ouvir uma glória melhor da sua boca, por favor. Eu boto roupa no lírio, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E não vou botar roupa no seu corpo? E não vou botar roupa... Ei! Não vou botar seu filho numa faculdade e vou sustentá-lo lá? Irmã, você só precisa pensar o Deus que você serve. Pensar a glória que esse Deus tem, o poder que ele tem. Esses dias eu falei para Jesus, Senhor, não é lembrando o Senhor não. É só fazendo uma oração de manutenção. O texto bíblico, aí tu usa o texto bíblico, me diz... que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, então de nada terei falta. É o Senhor que vai entrar nessa parada. Eu não tenho não, né, Maragassúbria, mas o Senhor tem. Pode dizer para sua irmã, quem tem dá, quem tem paga, quem tem sustenta. Fala para ele aí, quem tem supre a tua necessidade. Eu quero ouvir um glória melhor da sua boca. Aí ele vai dizer aqui está a grande polêmica. Não vos vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé. Por que Jesus falou assim? Vou lhe explicar por quê. Falei no princípio, mas vou falar aqui de forma mais abrangente. Porque esse povo já tinha abraçado a fé salvadora e precisava ampliar essa fé. Olha para mim. Já tinha entendido que Jesus, ele era um enviado de Deus. Já tinha abraçado, porque senão eles não estariam ali. A grande maioria ficou com Jesus até o fim. Claro que muita gente foi embora, porque a fé salvadora, ela é o primeiro lampejo de fé na vida. Mas tem muita gente que para nela. Aí eu creio sim que vou para o céu através de Jesus Cristo, e não prova nada das bênçãos que Pedro falou no texto que ele escreveu, na carta que ele escreveu. Ele fala de grandíssimas e preciosas promessas. Ele vai dizer, preste atenção, que tem milhares de promessas na Bíblia para mim. E eu não tomo posse dela porque a minha fé não alcança isso. Deus é o meu Deus, Jesus é o meu Cristo, mas não o meu Senhor. Porque muita gente vem para a igreja e fica na igreja só por causa da salvação nele. Tenho medo de ir para o inferno, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Mas não aceita o senhorio de Jesus. Não aceita que a fé seja trabalhada. Não aceita que Jesus o prove para que ele possa fazer essa fé esticar. Porque é o sofrimento que vai fazer você viver tudo que Deus, o Senhor, tem para você na Bíblia Sagrada. É o sofrimento que vai te ensinar a trabalhar essa fé. Aí você vai dizer, mas Jesus não falou que a fé tem que ser do tamanho, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda? Pode. Mas ele não está falando ali simplesmente do tamanho do grão. Ele está falando da eficiência daquele grão. Planta o grão de mostarda para você ver o que cresce, para você ver o tamanho que fica. Ele não está falando
manso. Ele quer que você seja um gigante na fé. Talvez não tenha uma fé gigante, mas seja um gigante na fé. Que mesmo que sua fé seja do tamanho de um grão, mas um grão certo. Que grão é esse? De mostarda. Jesus só aceita também que seja um grão eficiente. Que quando plantado, se torna uma grande árvore. Que as aves do céu vêm se aninhar nela. Deus está falando hoje nesse lugar. Eu quero que a sua fé seja ampliada. Eu quero que a sua fé seja eficaz. Eu quero que a sua fé, olhe para mim aqui, consiga atingir coisas que você talvez nunca pensou que teria. Porque é isso que eu tenho para você. É isso que eu tenho. Por que muita gente não recebe, fica na igreja a vida inteira e não recebe? Por quê? Porque a fé não é ampliada. A fé não é trabalhada. Ele nem aceita o sofrimento para poder ser tratado. Ele nem aceita o sofrimento para poder ter a sua fé esticada. Eu prefiro ficar com o que eu tenho, irmã Flávia, está bom assim. Eu ouvi de pessoas crentes, nascidas na igreja, não quero sofrimento para mim, porque o sofrimento, eu não sei como é que vive no mundo, porque o mundo é um vale de lágrimas. Não quero esse negócio para mim de cantar, de pregar, porque isso é sofrimento demais e eu não lido bem com o sofrimento. Então sai da terra, porque não dá para viver na terra sem sofrer. A cartilha de Deus é o sofrimento. A cartilha de Deus é o sofrimento. Mas Deus está dizendo: eu sei trabalhar. Eu sei ajudar aqueles que se aproximam de mim. Eu sei usar uma pequena fé para algo muito grande. Então, por favor, trata de levantar essa voz e dar um glória bonito para Jesus nessa noite. Porque Ele precisa fazer você entender de uma vez por todas que a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é uma vida de crescimento. Não é uma vida estática. É uma vida que caminha. É algo que está, irmãos, em constante desenvolvimento. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que hoje, vindo para cá, a gente estava ouvindo uma pregadora, uma pastora que a gente tem seguido, e ela é maravilhosa. E ela falou uma coisa muito importante esses dias a respeito de Pedro. Ela disse, e eu vou guardar isso para a vida. Ela disse: muita gente não tem fé para sair do barco. Ela disse: muita gente não tem fé para sair do barco. Pedro teve. Só o que fez Pedro afundar não foi a pequena fé, foi a dúvida. Se ele tivesse continuado olhando para Jesus sem duvidar, mesmo com uma fé pequena, estou falando da eficiência desse grão, se ele tivesse continuado, ele não teria afundado. Mas bendito seja o nome do Senhor, que pelo menos ele saiu do barco. Tem gente que fica no barco a vida inteira. Não quero isso, não me arrisco, não vou, não faço. Deus está dizendo: vem para fora, vem para fora, sem duvidar. Você vai andar no Menacalaxebinaragaia, por cima do mar comigo, e vai voltar comigo. Levanta essa mão para o alto e dê o melhor glória. Deus está dizendo: para de se preocupar com vestes, para de se preocupar com comida, para de se preocupar com bebida. Deus veste a erva do campo, e Ele está dizendo: vosso Pai Celeste sabe de que vocês necessitam de tudo isso. Então Ele dá a receita. Quer parar de ficar ansioso? Quer parar de ficar nervoso? Buscai primeiramente a mim, o reino de Deus, a Deus e a sua justiça. Essa é a receita para não estar ansioso. Esta é a receita para não viver sendo avassalado com as notícias da televisão. O terremoto na Turquia mostrou uma coisa. Se vocês estão assistindo as notícias, pelo menos através das... Eu quase não vejo televisão, porque a Sofia fica o dia inteiro vendo os desenhos dela. Então eu vejo muita notícia na internet. Uma coisa eu percebi nas poucas notícias que eu recebi da tragédia na Turquia: um monte de bebê saindo vivo debaixo dos escombros. Os pais mortos e os bebês vivos. Aí eu falei assim: não, isso é dedo dele. Porque quando Satanás diz assim: eu vou destruir todo mundo, ele falou: vai destruir quem eu quero que destrua. Agora, né, Maragaia, aqueles a quem eu coloquei os olhos, não destrói não. Cai uma laje na cabeça, uma criança. Eu vi uma cena, uma foto de uma menininha maiorzinha segurando no bracinho o escombro, para o escombro não cair na cabeça do menor. Os dois vivos. Como que aquela menina segurou no braço
o tempo, com o braço assim o tempo todo. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Isso é Deus dizendo: eu só deixo ir quando eu quero que vá. Agora, quando não, Nemaragaia, pode cair a laje, nivelar com o solo. Eu separo aqueles que não vão. Levanta essa mão para cima que Deus está falando. Pare de achar que eu não sei, porque eu sei. O que eu faço então diante dessas tragédias? Vai buscar a minha face, vai buscar o reino, vai buscar a justiça de Deus. Porque todas estas coisas, justiça, paz, fé, isso Deus vai fazer, isso Deus vai dar. Então eu quero que você dê um abraço no seu irmão e diga para ele: fica ansioso não, trabalhe essa fé aí, porque você tem que provar dessas grandíssimas e preciosas promessas. Está tudo aqui, ó. Essa desculpa de que não sabe ler Bíblia, caiu, hein? Que não consegue ler a Bíblia, caiu. Vá buscar Jesus precioso. Vá depressa que a noite já vem. Meu Deus, está chamando a sua igreja. Busca, está tudo aqui. Deixei tudo para vocês. Deixei bem mastigadinho como revelação de Deus. Não tem mistério nenhum. É isso que vai dar força a você na hora que a crise chegar. Na hora que Satanás apontar na esquina, você vai embora que eu já te vi. A promessa que Deus me deu é maior do que o que eu estou sentindo agora. Fica de pé que eu vou orar por você, por favor. Jesus disse no final: portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por que ele falou isso? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Porque as preocupações com a vida, elas são tão escravizadoras, que se ela não conseguir, preste atenção nisso, isso aqui é profundo. Se ela não conseguir prender você no presente, com as coisas do presente, ela vai deixar você preocupado com as coisas lá na frente. Preste atenção. Se o Satanás, se o teu adversário, não conseguiu bombardear você hoje, amanhã pode ter certeza que ele vem pesado. Se você armou o escudo da fé e não foi bombardeado hoje, arme amanhã. Arme amanhã. Arme amanhã. Porque ele virá. Por isso que Jesus falou, ó, fica preocupado com o dia de amanhã também, tá? Fica preocupado não, porque eu vou estar lá também, viu? Eu vou estar no seu amanhã. Se você conseguiu superar esse hoje eu não fiquei ansioso, mas amanhã você pode ser assaltado por isso. E ele está dizendo: eu vou encontrar com você no seu amanhã. Eu vou estar com você no seu amanhã. Eu vou estar junto com a sua família no seu amanhã. Porque eu sou o mesmo ontem, hoje, para sempre. A presença dele está aqui, ó. A presença dele está aqui. A gente não canta em fervente oração, coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Cante! Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser, Ele, aleluia, só então hás de ver. Jesus, olha aí a tua igreja diante de ti, os teus filhos que estão em casa, Senhor, olha aí, precisando, ó Deus amados, de se levantar, ó Deus, de caminhar, de acreditar. Quando tudo perante, cante mais uma vez. Senhor, ajuda o teu povo, ajude os teus filhos, ajude-nos a não sermos assaltados por essa
enfermidade de alma, que são as preocupações, que são os cuidados excessivos com as coisas da vida. Ele controla. Ajuda, Jesus. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo, eita Deus, deixares no altar. Tem alguém para Jesus aqui hoje? Alguém que já está cansado de viver avassalado por tanta coisa? Você que entrou aqui, meu querido, minha querida, que está afastado de Jesus, está na hora de voltar aí. Caminhar sem Jesus é suicídio certo, é morte certa. Eu falei aqui de pessoas que partiram com o Senhor e estão muito bem, obrigada. Pessoas que estão com Deus estão de boa, como a gente diz. Estão guardadas, estão em descanso. Mas partir sem Jesus é loucura. É loucura. Satanás tem bebido o sangue de muita gente por aí afora. E ele quer beber o teu, mas há poder no nome de Jesus. Satanás bate em retirada quando você toma atitude. Resista a ele, ele vai fugir. Ele vai fugir. Se tem alguém nessa noite lá nas redes sociais, nas redes sociais da igreja, você pode tomar sua decisão e agora colocar eu aceito. Eu aceito. Eu faço um devocional de manhã chamado Café no Bully. Quem já assistiu o Café no Bully? Pois é, se não assistiu, assista. Vai lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, Pastora Flávia Afonso, assista. E tem gente que aceita Jesus nos comentários. Eu aceito. Um botou lá, aceito. Falei, glória a Deus por isso. Já aceitou? Então amém. Nome registrado na glória. Agora você precisa tomar sua decisão. E hoje é dia. Tem alguém do seu lado aí, meu irmão? Você possa trazê-lo aqui no altar? Olha para o lado aí, vê se todo mundo é santo, vê se todo mundo é servo, vê se todo mundo é crente. Vê se você conhece essa pessoa, se não conhece. Irmão, estou mandando olhar mesmo, olha para o lado. Vê se a gente senta do lado de uma pessoa e a gente não sabe nem quem é, nem cumprimenta. Tem alguém nessa noite para Jesus? Todos os salvos faz assim para eu saber. Todos os crentes faz assim para eu saber. Tem alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus? Eu insisto. É hora de vir para Jesus. É hora de vir para Jesus. De largar esse mundão. Esse barco vai afundar, mas o nosso não afunda não. A arca não afundou, foi obra de amador. Mas o Titanic afundou, que foi obra de engenheiro inteligente. Vai entender, é que no barco que Jesus está, ele na baragá, ele guarda. O barco que Jesus está não afunda. Tem alguém para Jesus? Não? Dá um abraço forte no seu irmão e diz para ele: para de ficar ansioso, descansa. Obrigado.